Muito obrigada pelo convite. Eu acompanhei, de facto, o ensino português no estrangeiro até 2006, durante 12 anos. Foi muito interessante esse trabalho. E agora é interessante novamente voltar a pensar sobre esta matéria, no 50º aniversário da Constituição, que só podia ter sido aprovada na primavera. Na verdade, trouxe-nos um painel de ideias que ainda hoje persistem e que vale a pena defender. Eu, para sintetizar, tenho aqui um PowerPoint, compartilharia uma tela convosco para seguir o PowerPoint, depois pode ser enviado para os participantes. Eh, Este é o meu tema, portanto, é um direito inalienável constitucionalmente previsto e irrevogável, felizmente, o do apoio ao ensino português no estrangeiro e e à divulgação da cultura portuguesa. O que nem sempre acontece, junto da diáspora, mas vai-se fazendo esforço para que se mantenha. Vou tentar gerir o meu tempo da melhor maneira possível. Tenho 20 minutos, só olhar para o relógio, e mais 5 tolerância de ponto. Portanto, nós tivemos este dever constitucional, foi depois regulamentado, em primeira mão pela Lei 74 de 77, que estabelece que cabe ao Estado o direito de apoiar o ensino da língua portuguesa e a conservação desse ensino e da cultura portuguesa. O Decreto-Lei 165, 2006, tem uma redação interessante, que tem por objetivo impulsionar a divulgação do estudo da língua e da divulgação da cultura. Estava então feita a regulamentação. Em 2006, até 2006, o EPE era gerido pelo Ministério da Educação e, a partir dessa data, passou para a tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros. No Ministério da Educação, os professores do EPE estavam em regime de destacamento, eram professores do quadro e só esses concorreriam. Hum, Em 2005, por exemplo, tínhamos cerca de 300 professores nesta situação, mais à volta de 200 que eram contratados localmente, entre outros docentes candidatos nos respectivos locais. Eh, portanto, tudo isto passou para a tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que passou depois a governar esta vertente de ensino constitucionalmente prevista. Entretanto, enquanto existiu a Direção-Geral de Educação, ela ainda foi apoiando e foi articulando o trabalho no âmbito do Quarep com o Instituto Camões, que foi quem ficou com a competência de dirigir o EPE a partir de então. Eh, a rede de ensino português no estrangeiro. A gestão do sistema é de facto do Camões. A modalidade de ensino inclui o ensino paralelo, cursos extracurriculares, o integrado e o complementar nos currículos locais. Portanto, sempre se lutou por isso. Portanto, fazer com que os currículos locais passassem a integrar a língua portuguesa, a lecionação da língua portuguesa. Houve um período bastante conturbado quando existiram taxas aplicadas a uma parte do ensino português no estrangeiro. Essas taxas chegavam a ser de 100 euros por ano. Não sendo muito, eram contestadas porque a Constituição estabelece que os lusodescendentes têm o mesmo direito que os que não são lusodescendentes, que estão aqui, nascidos em Portugal, de frequentar o ensino português que lhes era, entretanto, facultado.
Também está garantido o acesso ao ensino superior através de um contingente prioritário, Concurso Nacional de Acesso. Está prevista uma cota de 7% nas vagas na primeira fase, destinada a imigrantes, aos seus familiares e aos lusodescendentes. Isso tem sido sempre possível. O requisito, os candidatos devem comprovar a sua condição de lusodescendência e residência no estrangeiro num período num período mínimo, geralmente de 2 anos, através do atestado emitido pelos consulados de Portugal em cada país. Os países e regiões que integram a rede de ensino português no estrangeiro também é que eles dividem-se em rede do Estado português e rede apoiada. Portanto, há aqui diferenças. A rede do Estado, a rede apoiada, já lá iremos depois, é apoiada através do movimento associativo que se desenvolve em cada país, em cada cidade, em cada rua. Na Suíça eu cheguei a visitar associações de portugueses na mesma rua, várias. É curioso isto, e portanto havia com certeza necessidade de coordenar entre eles quem é que ficava com estas responsabilidades. Na, na Europa, nós temos a nossa rede está na Alemanha, está na Espanha, em Andorra e em Andorra, na França, na Bélgica, nos Países Baixos e Luxemburgo, Reino Unido e Ilhas do Canal, e na Suíça. Na América, no Canadá, nos Estados Unidos, não, mas isto não faz parte da rede. Esta é a rede que inclui depois África do Sul, Namíbia e falta-me aqui um país que depois o Dr. José Sário com certeza que me ajudará nisto. No ensino superior, os leitorados acontecem nas universidades estrangeiras, através no fundo, o apoio que elas, no fundo, facultam ao ensino português nessas mesmas universidades, ao desenvolvimento de projetos. Por exemplo, numa das universidades, na Suíça também, o responsável pelo leitorado era um professor catedrático italiano. Não havia nenhum português que pudesse resolver a situação naquela altura. Isso durou pouco tempo, sei eu. Portanto, entretanto, há leitorados em língua e cultura portuguesa, e felizmente que se mantém. Também temos, além da rede, temos o ensino português em Angola, nos Estados Unidos, Cuba, Índia, Bulgária, Reino Unido e Suécia. Portanto, digamos que também são desenvolvidas cátedras. O Camões promove externamente a língua e a cultura portuguesa, estabelecendo programas de apoio aos departamentos portugueses e estruturas equivalentes nas universidades estrangeiras. Um, o, apoia, peço desculpa, apoia também a criação e é corresponsável por diversas cátedras em universidades estrangeiras que asseguram a investigação e o ensino em múltiplas áreas disciplinares e multidisciplinares, que são, no- nomeadamente na área da linguística, da literatura, das artes, da história, dos estudos pós-coloniais, e noutros domínios que, entretanto, cada universidade aprova. Apoio à cultura e ao associativismo, cá está. O ensino apoiado dá-se através deste tal apoio, que se manifesta através de eventos
de exposições, de seminários, de debates como este e outros em que eu tive o gosto de participar. Na diáspora, os apoios financeiros, são assegurados através do Portal das Comunidades Portuguesas. Em Portugal, os programas estratégicos, desenvolvem iniciativas como, por exemplo, o programa, peço desculpa, desculpa, tenho aqui um pequeno erro. Eh, É o FAMI 2030. Não está errado, não. No fundo, que financiam cursos de língua e cultura e que reforçam os laços de Portugal com os países terceiros. Eh, e isto tem importância. Uma nota final, antes da nota final. Na altura, quando eu participava, uma das minhas últimas reuniões foi com o Dr. Cesário, quando ele era secretário de Estado das Comunidades, foi exatamente sobre a passagem ou não do EPE para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Na altura, a FENPROF sempre se opôs a essa possibilidade. Portanto, nós acreditamos e acreditávamos e acreditamos que o EPE, de acordo até com a Lei de Bases do Sistema Educativo aprovada em 1986, o EPE devia estar entregue ao Ministério da Educação, mas entendeu-se que não e que devia ir para outra tutela. Dizer que isto criou problemas graves. Nós tínhamos, na altura, eu há pouco falei, de 300 professores destacados. Atualmente não tenho o número, mas são muito menos de 200 certamente, e tínhamos 200 contratados a nível local, provavelmente pouco mais de 100 serão. Portanto, há uma redução da oferta do ensino português junto das nossas comunidades. O Ministério da Educação tinha uma estrutura que poderia apoiar do ponto de vista didático e pedagógico este, este, esta variante de ensino com mais eficiência do nosso ponto de vista, na altura defendido. Todavia, o que se seguiu não foi isso, foi o que temos atualmente, o que não significa que nós, FANPROF, não tenhamos exatamente a mesma opinião. Eh, a par disto, os docentes lidam com horários fragmentados, com deslocações constantes entre escolas, por vezes muito grandes entre si, com a necessidade de lecionar vários cursos em simultâneo, por vezes no mesmo espaço físico. Esta diversidade exige uma capacidade de adaptação incrível do ponto de vista didático e pedagógico. Eu fui professor de matemática, portanto não consigo perceber como é que é possível. Embora depois de ter assistido a algumas aulas tenha compreendido melhor. Eu assisti a aulas fantásticas, apesar desta circunstância. Os professores faziam um esforço muito grande, eh, faziam bastante formação também e conseguiam adequar-se a esta situação. A instabilidade profissional é diferente. Na altura havia um destacamento, muitas vezes renovado, e portanto havia estabilidade quando se optava por ir para a rede do EPE, optava-se com toda a consciência, portanto ia-se trabalhar em regime de destacamento. Quando o destacamento terminasse, voltavam à sua vaga na escola de origem. Portanto, é completamente diferente do que a situação que hoje se vive, não é? Para além da componente letiva, sobre os que cai sobre os professores, na circunstância que eu há bocado caracterizei,
tem a responsabilidade de dinamizar os cursos, promover a sua divulgação, garantir a captação e a permanência de alunos, muitas vezes em contextos bastante complicados. Neste cenário, ser professor do ensino português no estrangeiro, do nosso ponto de vista, ultrapassa largamente a dimensão pedagógica, exigindo uma atitude flexível, um compromisso pessoal com a promoção da língua e cultura em contextos muitas vezes desafiantes e eu diria também, às vezes, inquietantes. Eh, Muito obrigado, não utilizei o tempo todo, o que é uma vantagem para o debate e depois lá iremos novamente, através das questões que vierem a ser levantadas.